Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma leitura conosco. Oi, Dulce querida, seja bem-vinda. Obrigada Ei, por você estar Cris! aqui. Ei, pessoal! Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, bom tudo para você. Boa vida, adoro. Boa vida. Ô, gente, Lê, vou te falar que eu gostava quando era criança, depois eu gostei médio, depois eu não gostava nada, e agora eu voltei a ser assim, apaixonadinha. Como muda a vida da gente? Muda tudo. Um tiquinho assim, ó, que você lê, já muda tudo, já faz toda a diferença. Imagina esse ticão assim que a gente está lendo, todos esses livros maravilhosos. Filha. Eu era louca da leitura também, mas eu lia romance, Sherlock Holmes, Agatha Christie, essas coisas, entendeu? E Tá bom também, para mas, começar a gostar, né, pelo menos. Para começar a gostar de ler. Ajuda, sim, cumpre esse mas papel. você vicia no estilo de leitura também, entende? Aliás, o nosso cérebro é impressionante, né? Como que nós temos o DNAzinho do vício para tudo? É impressionante. Eu não Pra... sei vocês, mas você vicia no estilo de filme, você vicia no estilo de leitura, de música, de tudo. Como seria a gente ter um cardápio mais variado para todas as coisas? Assim, ó, só tem um tipo de vício que ele demora um cadinho mais para pegar, que é o vício no que é bom para você, de verdade, naquilo Verdade. que vai fazer você expandir. Então, por exemplo, fazer exercício. Vai, tenta se viciar em fazer exercício. Vai levar um tempo, gente. Mas você sabe Expandir por sua quê? mente, parar de patetice, parar de pensar errado. Vai levar um tempo. É. Mas logo você tá viciadinha também nessas coisas boas. Mas você sabe por Fala. quê? Porque requer esforço. Tudo que requer esforço, o nosso cérebro entende, ele gera cortisol, porque gera um estresse, né? Tudo que requer esforço, e ele entende como não sendo lá muito bom. Então é muito fácil a gente gostar de coisas que geram dopamina rápida. Vicia muito rápido. Agora, Assim, tudo que requer esforço, porque no primeiro momento gera um cortisol, né, no cérebro, é mais difícil. Você precisa fazer o esforço da repetição, mesmo sem gostar, aí sim o seu cérebro vai entender que aquilo é bom e gerar dopamina com o passar do tempo. É por isso que tem gente que começa a fazer exercício sem gostar e daqui a pouco está viciado. Né? E fazer verdade. exercício é um vício bom, leitura é bom, né? Uhum. Meditação. E você vê que quem começa essas coisas e persiste, porque requer esforço, eles passam por isso também. Eles não, nós, né? Nossa, nossa, nem fala. E O isso eu resto da falo, leitura gente, você assim, está ainda. para todo mundo, sabe? Quando fala assim, ah, eu começo a ler, me dá sono, eu começo a meditar, eu durmo. Eu falo, gente, persiste. Porque passa, e passa mesmo. E quando você vê que não, você está assim, sentindo falta. Você fala, ah, que saudade de ler um pouquinho. Querendo arrumar tempo para colocar essas coisas boas na tua vida. Né? Vamos lá, a gente está no livro digital da Matriz Divina, que é um livro fantástico. A gente está na página 85. Você começa ou eu começo, Luz? Parei. Pare. Ah, ganhei! Ela botou depois, gente, igualzinho eu. Eu coloquei, né, é que eu coloquei na câmera, mas eu tinha colocado dois. Ah, e é uma mulher honesta, tá vendo? Ela Eu não mudou. sou. Ela podia ter botado um depois, guardado um número. Então, gente, aqui é o seguinte: quem ganha lê. Isso mesmo. Então eu que vou ler. Oxe, eu que ganhei. Você não falou ímpar? Não falou Falei par? par, bem. E Então deu tá bom. par. 2 com 2 é 4, sabia? E 4 é É, par. até agora é. Mas se você olhar direitinho, 2 com 2 é muito mais que 1000. Olha nós aqui. É exponencial o negócio. Mas é par. No final das contas, vai ser par. Tá bom. Vai aí.
Uma mudança em uma parte qualquer significa uma mudança em todas as partes. E aí? Só esse nome aqui já dá para a gente filosofar, né? No filme Contato, existem cenas de regressão à infância da personagem principal, mostrando a grande influência do pai na vida da menina até o momento em que morreu repentinamente. Ao apoiar a maneira ambiciosa da filha, desculpa, ao apoiar a maneira ambiciosa da filha perseguir os seus ideais, ele muitas vezes dizia que as grandes metas no futuro dela seriam alcançadas passo a passo. Esse é um ótimo conselho para os pais passarem aos filhos. Mas, além disso, aparentemente, é também o modo pelo qual o holograma da consciência e da vida funciona. Quando fazemos uma pequena mudança aqui e outra ali, subitamente tudo parece mudar. Gente, vocês estão grifando essas coisas? Realmente, uma pequena mudança em um lugar pode alterar permanentemente todo um padrão. A gente estava aqui falando de hábito, né? O hábito da leitura, o hábito do exercício, o hábito de meditar, o hábito de fazer o que se requer, né? Falar que vai fazer e fazer. E quando a gente fala de mudar padrão, a gente está falando de mudar hábito. Quando você muda um pequeno hábito, você vai perceber que tudo parece mudar. Por quê? Gente, da mesma forma como você faz uma coisa, você faz todas as coisas. Da mesma forma. Então, quando você percebe que você pode mudar uma pequena coisa em você, e essa coisa gera frutos bons, você percebe que você pode mudar todas as outras. E requer esforço, né? Então, você vai priorizando as áreas que está precisando de mais foco. Então, presta atenção nisso, e isso aqui é muito abrangente, tá? Por isso que eu estou trazendo essa consciência, porque isso aqui tanto pode você olhar como essa questão, né, da física quântica, mas você também pode olhar para a sua vida e perceber o quanto isso é verdadeiro na sua vida, na minha vida, na vida da Cristina. Quando a gente faz pequenas mudanças nos nossos hábitos, isso muda tudo. Existem os hábitos angulares, hábitos ou hábitos atômicos, tem até o livro, né, o Hábitos Atômicos, que fala isso, porque isso muda o padrão da nossa mente, tá? E como tudo é mental, vamos lá, continuando. O visionário e filósofo Ervin Laszlo descreve a razão disso. Tudo o que acontece em um lugar ocorre também em outros lugares. E tudo o que acontece uma vez também acontece outras vezes depois. Nada é apenas local e limitado somente ao lugar onde ocorre. Como ensinaram os grandes líderes espirituais Mahatma Gandhi e Madre Teresa de Calcutá, de maneira tão eloquente, o princípio holográfico não local é uma força imensa, uma alteração comparável à de Davi contra Golias no mundo quântico. Pelo fato de o holograma conter a imagem original de todas as suas inúmeras partes, qualquer mudança feita em um desses segmentos pode se refletir em todas as partes de todo o padrão. Como é poderosa essa relação. Então, presta atenção nisso, gente. Vamos acabar de ler essa frase. Uma simples mudança em um lugar pode provocar mudanças em todos os lugares. Talvez o melhor exemplo de como pequenas modificações podem afetar um sistema inteiro pode ser vista em algo que conhecemos bastante bem, o DNA do nosso corpo.
Gente, sabe aquelas vezes que eu falo assim, você é o universo, você é fonte. A pequena mudança que você faz em você, você está mudando o mundo, está mudando o universo, sabe? Eu não tinha noção do quanto, olha só, uma pequena mudança que você faz em você, você muda todo o holograma do universo. Porque isso reflete em todos os outros pixels desse holograma. E por quê? Porque o universo, cada pedacinho dele é ele todo, só que em pequena escala. Então, as mudanças que nós fazemos em nós, porque de verdade a gente só pode mudar nós mesmos. A gente fica se iludindo achando que a gente vai mudar externamente as coisas, né? E o externo só muda quando você muda por dentro. Então, muda você. Isso vai refletir no seu campo. E isso vai refletir no universo. É tão simples quanto isso. Nos filmes, vamos continuando aqui, né? Nos filmes que se fundamentam em métodos modernos de investigação de crimes. Cristina, você quer comentar? Nos filmes que se fundamentam em métodos modernos de investigação de crimes, aprendendo que a identidade do criminoso pode ser detectada pelos seus vestígios pessoais deixados na cena do crime. Se os investigadores puderem identificar uma parte qualquer do corpo de uma pessoa, até mesmo apenas um de seus fragmentos, uma gota de sangue, um fio de cabelo partido, manchas de sêmen e até mesmo uma unha quebrada, eles poderão identificar a pessoa. Não importa de qual parte do corpo veio o DNA, por causa do princípio holográfico, todas as partes espelham o conjunto todo. Cada fragmento do DNA é semelhante a todos os outros, com exceção das mutações. Estima-se que o ser humano típico tenha de 50 a 100 trilhões de células no corpo. Cada uma dessas células possui 23 pares de cromossomos que compõem o DNA do indivíduo, o código da vida da pessoa. Fazendo os cálculos, concluiremos que o número de cópias de DNA que uma pessoa tem no corpo oscila entre 2.300 trilhões e 4.600 trilhões. É um número bem razoável, né? Imagine quanto tempo levaria para mudar o DNA de uma pessoa se tentássemos alterar cada cópia, cada célula de cada vez. Mas quando o DNA modifica o código de uma espécie, ele não faz de modo linear, um fio de cada vez. Por causa do princípio holográfico, quando o DNA é alterado, a sua mudança é refletida na totalidade do conjunto. Então, o princípio 15 é: por meio do holograma da consciência, uma pequena mudança em nossa vida espelha-se em todas as partes do mundo, do universo também. Gente, isso explica tantas coisas, né? Que, inclusive no reino animal, né? Por que que tem aquela... É uma forma de comunicação não local, né? De que quando um animal, mesmo que num lugar muito distante, aprende alguma coisa, todos os animais daquela espécie começam a agir da mesma maneira. Isso já foi provado. E era considerado uma forma de...
como que chama? Ressonância. Era uma forma de ressonância de um conhecimento, né? Uma ressonância para toda aquela espécie. Mas aqui explica muito claramente que é por conta dessa mudança holográfica do nosso universo, né? Quando um muda, tudo muda. E também explica o que traz, né, a questão lá do Bert Hellinger, que fala o seguinte: quando você se liberta de uma dor, por exemplo, dos seus ancestrais, você liberta os seus ancestrais e os seus descendentes. E não só, né? Você liberta, segundo o Axis, 300 mil pessoas, é isso, Cristina? Pois é. E assim, são consciências em carne ou não, né? São energias, consciências que estão aí. Então a gente está falando dos ancestrais, estamos falando desse povo que vibra, mas que a gente não percebe aqui fisicamente, mas que faz parte da nossa história, né? Para quem acredita em reencarnação, são aí os nossos antepassados, né? A nossa reencarnação, as nossas reencarnações, e também, para quem não acredita, são os nossos ancestrais, né? Os nossos antepassados. E assim, é tudo muito lindo. E quando você muda, e no livro mesmo ele trouxe isso, né? Quando você muda, você torna isso acessível, isso possível para todo mundo. Então, é muita liberação, sabe? É libertador, assim, o espaço que você abandona, que não te serve mais, chega a um ponto que você nem sabe como é que você fazia antes. Sabe como que você pode ficar tanto tempo nessa inconsciência, como você pode ficar tanto tempo sem, sabe assim, na patetice, sabe assim, naquela coisa pequena. Nossa, como que eu coube aqui, né? Ainda bem que passou. Pois é. Para a gente caber nesses espaços menores, o quanto a gente se corta, né? O quanto a gente se machuca. E o negócio fica ruim, você não está feliz, você não está bem, mas você não percebe por quê. E aí, às vezes, é porque você está vivendo coisas que não te cabem mais, né? É isso, vamos expandir. Pode ser que lhe ocorra a pergunta: qual a importância disso na minha vida? O quê? Quem perguntou isso é porque não entendeu. Não entendeu nada até agora, por favor. Ainda que essa pergunta seja tão simples, a resposta não é tanto assim. O poder sutil do holograma é que ele nos oferece a alavancagem para que provoquemos uma enorme mudança em grande escala, alterando o padrão em um único lugar. A compreensão do princípio holográfico é importante porque aparentemente descreve com precisão a maneira de operarmos, do funcionamento do DNA do nosso corpo até a estrutura atômica do mundo e todos os processos da memória e da consciência. Aparentemente, somos hologramas de uma existência mais ampla, que somente agora principiamos a compreender. Cérebros holográficos em um universo orográfico. Ai, ai. Cérebros holográficos em um universo holográfico. Lembro-me de ter assistido a um documentário em 1970 sobre o cérebro humano, no qual os cirurgiões se preparavam para aliviar a pressão no âmago dos tecidos cerebrais de um homem traumatizado por um acidente. Enquanto ele se encontrava perfeitamente desperto e consciente, partes do seu cérebro exposto eram estimulados por sondas elétricas, na tentativa de se descobrir a correspondência entre as partes do cérebro
e as áreas do corpo afetadas por essas partes. Por exemplo, quando um dos eletrodos tocou determinado lugar, o paciente aparentemente viu uma explosão de cores. O local foi então marcado como o centro da visão, como um centro da visão. Esquecendo por um momento o lado bizarro de se observar um cérebro vivo exposto à iluminação feérica de uma sala cirúrgica, o que esse filme tinha de especialmente interessante era a exibição de como um cérebro funcionava. Por exemplo, quando os lugares estimulados eletricamente produziram a experiência de visualização de cores, os lugares identificados pareciam não corresponder aos que tradicionalmente eram associados ao sentido da visão. Tudo se passava como se certas partes do cérebro tivessem aprendido a ver de um determinado modo que esperávamos estar associado a outra parte do cérebro. O trabalho revolucionário do neurocientista Karl Pribram também concluiu que as funções cerebrais eram mais globais do que tinham sido anteriormente postuladas. Antes do trabalho de Pribram, acreditavam-se que os cérebros funcionassem como computadores biológicos, armazenando tipos especiais de informações em lugares específicos. Quando isso aqui acontece quando a gente confunde a mente com o cérebro. Quem aí acha que a mente é o cérebro, levanta a mão. Não é, tá? Não é. Seu cérebro é um equipamento e a sua mente não é. Sua mente, ela está numa outra dimensão mental. Nesse modelo mecânico de memória, existia uma correspondência 1 a 1 bionívoca entre determinados tipos de memória e as localizações onde elas estavam armazenadas. O problema era que essa memória localizada não era encontrada nos experimentos de laboratório. Assim como o documentário demonstrou a existência de locais no cérebro humano que sabiam a função de outras áreas, vários experimentos têm demonstrado a existência de animais que conservam lembranças e continuam a viver, mesmo depois de terem removidas partes do cérebro, geralmente tidas como responsável por essas funções. Em outras palavras, aparentemente não há correspondência direta entre as memórias e as suas localizações físicas no cérebro. Era óbvio que a visão mecanicista do cérebro e da memória não respondia à questão. Algo mais estranho e maravilhoso devia estar acontecendo nesses casos. No início da década de 70, Pribram foi pioneiro ao propor um novo modelo para explicar a prova que os experimentos tinham fornecido. Ele começou a pensar que o funcionamento do cérebro e das memórias era semelhante ao funcionamento dos hologramas. Uma das pistas indicando que era essa a trilha certa para a validação de laboratório de como o cérebro processa informações. Pribram valeu-se de pesquisas anteriores para testar as suas hipóteses. Em 1940, o cientista Dennis Gabor usou um complexo conjunto de equações, conhecido como transformadas de Fourier, em homenagem ao seu descobridor Joseph Fourier, para criar os primeiros hologramas, trabalho pelo qual acabou recebendo o Prêmio Nobel em 1971. Pribram adivinhou que se o cérebro de fato trabalha como um holograma, distribuindo
informações por meio de circuitos de software, então ele deveria também processar as informações como as equações de Fourier processam. Uau! Uau! Né? Então, olha só que coisa, como que essas pessoas chegaram a conclusões tão incríveis, né? A partir de experiências feitas há bastante tempo. Não, ainda ontem, né? Porque vamos combinar que a gente nasceu nessa época. Então, é coisa de ontem, coisa muito recente. Ai, Cristina. Vai lá, amiga. Fiquei assim, por um momento fiquei tensa. Falei, não, gente, não faz tanto tempo. Foi ontem, realmente foi ontem. Foi Ai, ai. ontem, Cristina, ontem, assim. Exatamente. Mas é uma coisa, assim, né? Eu fico assim, né? Como que fala? Eu admiro muito, de verdade, as pessoas que se debruçam e dedicam, às vezes, quando você fala de um cientista, é uma pessoa que está disposta, muitas vezes, a dedicar a vida inteira para estudar um único aspecto, uma única coisinha ali, ó, que vai fazer uma mudança gigantesca na vida de milhares de pessoas. E eu realmente, isso é louvável. Eu não conseguiria, de verdade, não tenho a menor Mas aptidão você para isso. percebe que, além dos experimentos, existe uma intuição junto? Existe uma Eu intuição. sou dessas, né? Eu sou do time da intuição total. Mas, enfim, é, Mas existe, os cientistas, eles se valem dessa capacidade. É uma faculdade mental que todos nós temos, né? E essa intuição, você vê que eles têm essa intuição não só para fazer os experimentos, mas como para chegar às conclusões. Porque, às vezes, os experimentos, eles demonstram uma coisa que, para você chegar a uma conclusão com aquilo, se você não está intuído, você chegaria a conclusões diferentes. uhum, Seria fácil chegar a conclusões diferentes. Mas parece que tinha chegado a hora de descobrir aquilo, sabe? Aí uhum, você vê, naquela época, o holograma já tinha acabado de ser descoberto, né? Tinha acabado de... Então, você vê que as coisas vão sendo sequenciadas de tal maneira que é a mudança do holograma, né? Então, sim, a coisa vai... Então, se uma coisa acontece ali, todo o holograma já fica pronto para receber a outra informação e recebe, a hora que recebe aquela, já fica pronto para receber a outra e aquilo vai ficando disponível. com certeza. E isso é em tudo, né? Até no nosso processo de crescimento e desenvolvimento. Quando a gente fala assim, nossa, agora, por que agora que eu fui me dar conta de todos esses conhecimentos? Porque era agora que você estava pronto para receber. Se fosse há 10 anos atrás, talvez você pegasse tudo isso, amassasse e jogasse numa lata do lixo com o nome escrito assim, bobagens, né? E hoje faz sentido. Então, assim, é tudo muito perfeito. Muito lindo. Vai atualizando. Deixa atualizar cada vez mais. Verdade. Levando em consideração que as células do cérebro criam ondas elétricas, Pribram testou os padrões dos circuitos do cérebro usando as transformadas de Fourier. Sem sombra de dúvida, sua teoria foi bastante precisa. Os experimentos provaram que nosso cérebro processa as informações de um modo equivalente ao das equações de um holograma. Olha que interessante. Deixa eu só dar uma grifadinha nisso aqui. Privan esclareceu seu modelo de cérebro mediante uma metáfora simples de hologramas que funcionam dentro de hologramas. Em uma de suas entrevistas, ele afirmou: os hologramas dentro de um sistema de visão são fragmentos de hologramas elementares. São partes menores de uma imagem maior. A imagem total é composta de modo bastante semelhante ao dos olhos de um inseto que tem uma centena de pequenas lentes em vez de uma única grande lente. Consegue-se um modelo total
todo entrelaçado, como uma peça unificada ao experimentá-la. Eu estou aqui lendo e me lembrando de algum programa desses de reportagem de bichinho, sabe? Quando mostra assim a visão da abelha. Você já viu que é um monte de quadriculadinho assim? Deve ser mais ou menos isso que ele explicou aqui. É interessante observar que o conjunto, conquanto Priva e David Bohm, cujas ideias foram discutidas na introdução, tenham começado a trabalhar independentemente, ambos usaram a mesma explicação para descrever os resultados de seus experimentos. Eles aplicaram um modelo holográfico para compreender a vida. Bom, como físico quântico, olhava para o universo como um holograma. Pribram, como neurocientista, estudava o cérebro como um processador holográfico, com nossa mente executando processos holográficos. As duas teorias, se combinadas, apontam para a possibilidade de um modelo nada menos que perturbador. Essa possibilidade sugere que somos parte de um sistema muito maior, de muitas realidades, dentro de outras realidades. Pronto, bum, já deu para ficar doido. Nesse sistema, o mundo poderia ser considerado a sombra ou a projeção de eventos que acontecem em uma realidade subjacente mais profunda. O que vemos como universo somos nós na realidade, nossa mente coletiva e individual, transformando as possibilidades de domínios mais profundos em realidades físicas. Essa maneira radicalmente nova de nos vermos e ao universo nos dá nada menos do que o acesso direto a todas as possibilidades que jamais poderíamos desejar, sonhar, imaginar ou rezar para que algum dia acontecesse. Que cor que você vai pôr nisso daí, Dulce? Vou te falar, vou colocar um pisca-pisca aqui. Eu também vou de pink. Gente, que tudo que é isso? Pensa bem, ele está falando aqui que tudo acontece, todas as realidades já estão acontecendo em outras realidades. Pensa que maluco que é isso? E aí isso fica em ressonância com outras teorias que surgiram, né? Dos multiversos, né? Dessas dimensões paralelas e etc, etc, etc. Porque é exatamente isso, né? É como se nós fôssemos pixels de uma grande imagem e essa grande imagem fosse um pixel de uma outra e assim por diante. Verdade. E ao mesmo tempo, tudo coexistindo, todas as possibilidades já existem, né? E estão disponíveis para todos nós. Então, é um grande erro quando a gente acha que para eu enriquecer, ou Cristina enriquecer, ou para a gente ficar saudável, ou para a gente vai estar tirando algo de alguém. É lógico que há jeito de você enriquecer tirando algo de alguém, né? Tem gente que acha que só vai ficar rico se virar, sei lá, se assaltar. Não tem gente que pensa assim? Tem. Mas, de verdade, não. As coisas já estão disponíveis. Tudo. A gente só precisa acreditar. E mais do que isso, você tem que manter uma frequência tal que isso ressoe com você e você atraia isso, né? Então, olha, isso tudo é tão grandioso e mostra o quanto o universo é abundante e próspero. Isso mostra que nada é escasso. Que a escassez que a gente conhece só existe por culpa nossa. Só por culpa nossa mesmo. 100% porque na natureza não existe. Em seus estudos, Pribram
nos oferece a razão justificadora precisamente dessas possibilidades. Mediante o modelo holográfico do cérebro interagindo com o universo, ele diz que o funcionamento do cérebro possibilita experiências que transcendem o tempo e o espaço. Dentro do contexto desse modelo holográfico, todas as coisas se tornam possíveis. A chave para experimentarmos o poder potencial desses resultados é pensarmos a respeito de nós mesmos dessa forma, dessa nova maneira. Quando fazemos isso, uma coisa maravilhosa acontece conosco. Nós mudamos. E isso é maravilhoso demais, que a gente muda. Não é possível conseguirmos uma espécie de, ou um tipo de, visão de nós mesmos sem um universo de possibilidades. Ou nós conseguimos, ou não. O foco desse livro é precisamente este. Podemos pensar sobre nós mesmos de modo diferente somente quando temos uma razão para fazê-lo. O conteúdo da matriz divina, como um holograma conectado universalmente, nos diz que estamos limitados apenas por isso em que acreditamos. Pela sua crença, por aquilo que você acredita. As paredes invisíveis das nossas crenças mais profundas podem se transformar na nossa maior prisão, como sugerem as tradições espirituais antigas. Apesar de tudo, elas também nos lembram que nossas crenças podem se transformar na nossa maior fonte de liberdade, por mais diferentes que seja. Por mais diferente que as tradições da sabedoria, que as tradições de sabedoria do mundo todo possam ser, elas todas nos levam à mesma conclusão. A opção de sermos feitos prisioneiros ou ficar em liberdade é nossa. Nós somos os únicos que podemos fazer a escolha. O poder. Você quer comentar alguma coisa? Quero, claro, né? Não, é uma escolha, né? Pode ser que não, né? Pode ser que não. Se fosse uma pessoa comum, mas Dulcinea é a faladeira da história, você esqueceu? É verdade. Gente, presta atenção no que ele fala aqui das nossas crenças. As nossas crenças são as nossas prisões, os nossos limites. O que você acredita? As pessoas acham que não podem mudar o que acreditam, porque elas estariam traindo, sei lá, a família, a religião, Deus. Estaria traindo Deus, né? Ou estaria traindo o pai que ensinou. De verdade, gente. As pessoas que nos ensinaram as coisas, na maioria das vezes, eles também aprenderam de pessoas que não sabiam. Então, as nossas crenças não são nossas, nós carregamos isso porque alguém nos deu como bagagem, a gente botou na nossa mochilinha, né? E isso está pesando, está nos segurando, está nos parando, está nos fazendo viver nos espaços dolorosos, como a Cristina mesmo falou, como que eu coube nesse espaço? Porque a partir do momento que você tira essas pedras da sua mochila, você vê que você só estava carregando pedra. E é só escolher mudar. Porque, de verdade, nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui para libertar nós e a essas pessoas que nos ensinaram coisas erradas por não saber também, por terem aprendido e acreditado nisso. Isso aprisionou essas pessoas na doença, na pobreza, nos relacionamentos doloridos, na infelicidade, nesses espaços de dor e sofrimento. Nós podemos mudar tudo isso.
E quando a gente muda isso, como nós somos parte do holograma, o que acontece? A gente muda todo o holograma. Essas pessoas, mesmo que não estejam aqui fisicamente, elas também serão impactadas, aonde? Na dimensão que elas estiverem. E todo o resto, tudo que foi, tudo que é, vai ser impactado, e tudo que será vai ser impactado pela sua mudança de perspectiva, de crença. Então, o que está aí? Começa a questionar tudo. Começa a questionar o que você acha que é certo e o que você acha que é errado. Começa a questionar tudo. Por que eu acho que é errado? Porque eu aprendi que é errado. Ok, mas será que isso é tão errado assim? E o que eu aprendi que é certo? Será que é tão certo assim? Começa a questionar. Isso vai fazer você expandir a sua mente. Eu não estou falando também para você sair fazendo meleca na sua vida, entendeu? Porque existe uma lei chamada causa e efeito. Mas você pode escolher o que você vai acreditar e não mais viver em prisão. E assim, Dulce, uma coisa interessante, né? Além do questionamento, que é fundamental, e isso leva você a experimentar a sua vida de uma outra perspectiva, traga para você também a disposição à mudança, a experimentar o diferente. Porque muitas vezes você pode entrar numa frequência assim de questionar tudo e não se abrir para a experimentação, não se abrir para uma outra realidade, para uma outra possibilidade. Entende? Então, assim, isso é tão insano quanto. Então, realmente, se abra para experimentar aquilo. Porque você já questionou uma realidade que não te parece mais tão sensata. Ok, questionou. Aí existe uma outra possibilidade. Então, se abra verdadeiramente para essa nova possibilidade. E veja o que isso traz para você, porque você pode sim se surpreender. Né? Então, assim, em vez de levantar barreiras, abaixe as barreiras. Né? Olha só o título que a gente vai começar a ler. O poder de uma semente de mostarda. A cara dela, ela adora. Ela adora. O trabalho pioneiro de Carl Pribram e os estudos de outros pesquisadores que o sucederam mostram que o cérebro funciona como um processador holográfico. Sendo isso verdadeiro para nós, como indivíduos, é compreensível que nossa mente coletiva e nossa consciência também funcionem assim. Hoje, habitam no planeta mais de 6 bilhões de seres humanos e mentes. Dentro da matriz divina, todas as mentes de todos os indivíduos fazem parte de uma consciência única, mais ampla. Olha aí. Independente da grande diferença que uma mente pareça ter de outra, cada uma delas contém um padrão de toda a consciência. Por meio desse elo, cada um de nós tem acesso direto ao padrão inteiro. Em outras palavras, nós todos temos o poder de alterar o holograma de nosso mundo. Ainda que para algumas pessoas essa seja uma maneira não convencional de pensar sobre o que somos, para outras trata-se de uma maneira perfeitamente concordante com suas crenças e experiências. Os estudos científicos apoiam esses princípios e descobriram que quando as pessoas dentro de um grupo compartilham experiências comuns de consciência, os efeitos podem ser detectados além do grupo propriamente dito, e até mesmo fora do edifício onde os indivíduos estão fazendo a reunião. Olha o poder disso. Sem sombra de dúvida, experiências interiores estão acontecendo estão acontecendo por meio de caminhos sutis e de maneira a não ficarem restritas pelas assim chamadas leis da física, tão pouco limitadas pela vizinhança imediata.
Um exemplo desse fenômeno fica evidente quando se observa o efeito da meditação transcendental. Que a meditação transcendental pode ter sobre grandes populações. Aí acho que vem aquele exemplo lá. Em 1972, 24 cidades dos Estados Unidos, com mais de 10 mil habitantes, experimentaram mudanças significativas em suas comunidades, quando apenas cerca de 1%, 100 pessoas de suas populações, participou dos estudos. Os que participaram usaram técnicas de meditação específicas para criar experiências interiores de paz, que se refletiram em todos eles. Chama-se a isso de efeito Maharishi, em homenagem em torno deles. Eles fizeram o experimento para ter paz interna, mas isso refletiu em torno deles. Tá. Chama-se a isso efeito Maharishi, em homenagem a Maharishi Mahesh, né? Yogi, autor da afirmativa de que, quando os métodos de meditação que divulgava fossem praticados por 1% de uma população, seria observada uma redução nas taxas de violência e crimes dessa população. Uau! Esse estudo e estudos semelhantes levaram ao histórico Projeto de Paz Internacional do Oriente Médio, publicado no Journal of Love. Esse aqui, tá, gente? Que eu realmente não sei. Em 18... Bom, também deixa aqui. Mas vamos lá. 1988. Ah, tá. É que tem um número de referência depois. Juntou, né? Ficou junto, é. Que data é essa? 19 de 88, 10. Então, foi em 1988 que foi feito esse projeto aqui, que foi publicado esse projeto. Durante a guerra israelense-libanesa, no início da década de 1980, os praticantes foram treinados em técnicas precisas de meditação transcendental para promover a paz em seu corpo, em vez de simplesmente pensarem sobre isso ou orarem para que isso acontecesse. Em dias específicos do mês e em determinados momentos dos dias, essas pessoas eram colocadas em áreas devastadas pela guerra no Oriente Médio. Durante o breve intervalo em que elas estavam em paz, era sensível o declínio no número de incidentes terroristas, crimes contra a população, entradas em pronto-socorros e acidentes de tráfego. Quando os participantes interrompiam a meditação, as estatísticas regrediam. Os estudos confirmaram os resultados encontrados inicialmente. Quando uma pequena porcentagem da população conseguia paz interior, essa paz era refletida no mundo em torno delas. Os resultados levavam em conta os dias da semana, os feriados e até mesmo os ciclos lunares. Eram tão coerentes que os pesquisadores foram capazes de identificar o número mínimo de pessoas com paz interior que era preciso ter antes do efeito se espalhar no mundo circunvizinho. Era igual à raiz quadrada de 1% da população. Esse é apenas um número básico necessário para o efeito ser iniciado. Quanto mais pessoas praticarem, mais evidentes serão os resultados. Ainda que não possamos entender as razões pelas quais os efeitos estão presentes, as correlações e os resultados demonstram que eles estão lá. Podemos aplicar esse princípio à nossa vida para qualquer grupo de pessoas, independentemente de se tratar de uma comunidade pequena,
da congregação de uma igreja, de uma cidade grande ou de um planeta inteiro. A sequência de ações sugeridas para se determinar quantas pessoas precisam estar reunidas para obtenção de paz e da cura no seio de certo grupo é: determine o número total de pessoas. Determine o número total de pessoas presentes. 2. Calcule 1% do número total. Multiplique o total do passo 1 por 0,01. Calcule a raiz quadrada. 3. Calcule a raiz quadrada de 1%. Digite o número obtido no passo 2 na sua calculadora e pressione a tecla que calcula a raiz quadrada. Essa sequência de operações dá como resultado números menores do que poderíamos esperar. Por exemplo, em uma cidade de milhões de pessoas, o total é de cerca de 100. E um mundo de 6 bilhões de pessoas, o resultado é apenas 8.000. Uau! Esse cálculo representa apenas o mínimo necessário para que o processo se inicie. Quanto mais pessoas estiverem envolvidas, mais rapidamente o efeito se fará notar. Ainda que esse estudo e outros semelhantes, obviamente, mereçam uma análise mais ampla, eles indicam que os resultados não podem ser atribuídos à sorte. Gente, é tão pouco, né, que precisa, então, não é? Se você olhar assim, é tão pouco, né? Mas olha que explicação incrível que é essa história do holograma. E explica as nossas terapias, explica o Ho'oponopono, explica tantas coisas, né? Uhum. Ó, sabe que ele estava falando aqui? Eu assisti há muito tempo atrás, acho que deve ter, sei lá, uns 10 anos. Eu assisti uma palestra e o palestrante falava assim, ó: toda vez que você for beber um copo de água, você segura esse copo e pense na seguinte frase: eu estou em paz e o mundo também. E eu achei aquilo bonito. E você sabe que para mim tudo já é bonito, já tem cara de magia, já comecei a praticar. E aí o negócio, ele vai se automatizando, né? O nosso cérebro vai automatizando tudo. Isso realmente virou para mim uma prática, assim, tipo, qualquer copo de água que eu vou beber, em qualquer lugar. Tipo assim, eu tô bebendo a água e automaticamente essa frase já tá na minha mente, você entende? E aí, agora, nessa explicação, eu falei assim, meu, olha isso, que legal, cara. Você fala assim, Cris, o que tem a ver? Meu, eu sozinha, eu sou um passarinho pequenininho sozinho, né? Mas eu não sou um só, né? Não, quer dizer, não dois, né? Somos um só. E assim eu sei que o que está irradiando daqui está indo embora, cara. E eu tô mandando essa onda, ó, faz tempo. E aí, a cada conversa que eu tenho, cada situação que me possibilita entrar nesse assunto, eu acabo multiplicando, passando para mais um e mais um. E aí, quando foi outro dia, uma amiga também sabe, você falou, Cris, eu nunca mais tomei um copo de água simplesmente assim, sem pelo menos pensar que a paz está em mim, está no mundo. Eu falei, que legal, cara. E é muito lindo isso. Me dá mais certeza de que por menos que a gente possa achar, né, que não está valendo os nossos esforços, que, meu, não desiste, não desiste. O que você faz, o que a gente faz tem muito valor. É precioso demais. Então, é isso. Que a paz reine dentro de nós. E vamos meditar, gente. Vamos fazer meditação com a Jaqueline Fan. Vamos aprender aí a fazer a tal da meditação transcendental também. E vamos crescendo, expandindo esse universo.
Esse pedaço aqui vai falar do que nós lemos em cima, o princípio 16, que nós terminamos de ler. Você vai ler agora ou vamos ler na próxima? Vamos na próxima? Porque ele é grandinho, né? É bem grande, é. Na verdade, eu acho que não é tudo isso aqui, não. Ó, só a frase do princípio. É que eu acho que assim, princípio 16, ele começa a discorrer, você entende? Princípio 16. A quantidade mínima de pessoas necessárias para dar partida a uma mudança de consciência é a raiz quadrada de 1% do total de pessoas da população em causa. Isso aí. Quanto que é 1% aí da onde você mora? Faz os cálculos aí. Já esteja na conta. Mas não é 1%, é a raiz quadrada de 1%. A raiz quadrada, é verdade. Raiz quadrada de 1% da população. Aqui, Mas faz aí, levanta esse número. Aqui deve ter 1,5 milhão de habitantes. Ah, eu vou já ver. Gente, obrigada por tudo. Beijo, Dulce. Vamos fazer esses cálculos. E aí a gente já sabe que pelo menos um já está ali contado, contabilizado. É isso aí. Vamos fazer o cálculo. Bora.